Fala pessoal, hoje vamos estar falando aí sobre o hormônio juvenil. O que é o hormônio juvenil? O hormônio juvenil ele é muito importante no ciclo da vida dos insetos, onde ele atua ali na metamorfose dos insetos. O inseto que a gente escolheu hoje para estar falando aí sobre o hormônio juvenil é o tenebro molitor. Então vamos estar explicando e mostrando aí desde o começo, entre ainda o ovo, depois ele passa para a larva, depois ele passa para besouro. E novamente, esse besouro põe ovos e começa todo o ciclo desde o começo. E esse hormônio juvenil, ele é importante para todo esse ciclo. Vamos conhecer um pouco? Bora pro vídeo. O ciclo da vida do tenébrio, ele começa com a larva, onde ela cresce, se alimenta. E o hormônio juvenil, ele é produzido em quantidade significativa nesse estágio, para controlar o crescimento e o desenvolvimento da pré-larva, pupação. Conforme a larva ela se aproxima da fase de reprodução, a produção do hormônio juvenil ele começa a diminuir. Isso é crucial, pois a pupação ela envolve uma transformação significativa da redução da produção do hormônio. E um dos principais gatilhos para iniciar a metamorfose é a formação da pupa, quando os níveis de hormônio eles diminuem suficientemente e a larva também ela entra em uma fase de pupação. E durante esse estágio, a larva ela se encurta, ela se encolhe e se desenvolve uma casca externa, rígida. E nesse momento ocorre uma grande transformação interna para preparar a larva para se tornar um adulto. Essa metamorfose completa dentro da pupa e as estruturas do corpo da larva são reorganizadas e transformadas em estruturas. Nesse processo de transformação da metamorfose, onde a larva ela se curva e entra em casco, toda uma estrutura que ainda de larva, que ela começa a passar para adulto, começa a eclodir, onde ela vai soltando um casco, onde ela começa soltando suas pernas, depois vem suas asas, antenas, todas as patas. E tudo isso é possível devido aos processos biológicos complexos que envolvem a atuação dos genes e a reorganização dos tecidos. O hormônio juvenil é a mais produzida durante a pupação, permitindo que essa transformação ocorra em interferências de adulto emergente após toda a condução da metamorfose. Em um adulto totalmente formado, ele emerge de pupa e esse adulto é um besouro, um tenébrio, né? E pronto para se reproduzir e continuar o ciclo da vida. O principal efeito do hormônio juvenil é que ele inibe a metamorfose do inseto. Ele também impede que o estágio seguinte ele se desenvolva. Como a pupa ou o adulto, também isso é crucial para prolongar o estágio larval. Também permite que o inseto ele continue a se alimentar, né, crescer e produzir. O hormônio juvenil também ele é produzido principalmente pelas glândulas corporais do inseto. E a sua produção e a liberação são influenciadas por fatores como a dieta, a densidade populacional e os sinais ambientais, e os níveis de atividade também. E quando os níveis também do hormônio juvenil estão elevados, o inseto ele permanece no estágio larval e continua a crescer. Ele também continua a se desenvolver, e à medida que os níveis de hormônio juvenil eles diminuem, isso sinaliza o início da metamorfose e o desenvolvimento para o estágio seguinte. Quando o hormônio juvenil ele é suprimido ou diminui, naturalmente também ele ocorre a metamorfose. No caso do tenebro molidor, isso significa que a larva eventualmente ela se transformará em uma pupa e posteriormente se transformará em adulto.